Olá pessoal, meu nome é Leonardo Parente, sou professor de História e seja bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações, dá aquele like se você gostar, tá bom? Queria pedir a vocês também para fazer comentários no vídeo aí, tá bom? Para ajudar. Bem, o conteúdo que a gente vai trabalhar hoje será o cristianismo em transformação, ou seria, no caso, a reforma protestante, que é quando a igreja católica ela vai perder um pouquinho do seu poder, e aí a gente vai ver outras religiões no cenário aí. Então a igreja católica ela vai deixar de ser o centro, lógico, ela permanece com o domínio de quase 100%, mas a gente já começa a ver um início de algumas mudanças da igreja, tá certo? Se a gente pegar para analisar o Brasil hoje, aproximadamente 70% da população é católica, certo? Ou seja, o Brasil é o país mais católico que tem entre todos, certo? Então é só para vocês terem aí uma análise. E agora a gente vai ver, pelo menos no vídeo de hoje, a questão da reforma luterana, certo? Vamos ver os antecedentes e vamos ver Lutero, tá ok? Então, vamos lá. Bem, quando é que começa essa reforma? Começa aí no século XVI, ou seja, lá por volta dos anos 1500, certo? Vai ser um período onde as monarquias europeias, né, centralizadoras, vão ter sua relação com a igreja. Vejam só, quais são essas monarquias centralizadas? Certo? Portugal, Espanha, França, Inglaterra são os países que mais têm destaque nesse período. A Itália também são as monarquias que mais têm, no caso, destaque no cenário europeu e mundial naquela época, certo? Todos esses países eram extremamente católicos. Se a gente pegar para analisar mesmo com as reformas protestantes, a gente vai ter aí, no caso, Portugal, Espanha e Itália ficando aí com o catolicismo como principal religião. A Inglaterra depois vai ter uma mudança, vai vir o anglicanismo. A Alemanha vai vir o luteranismo, certo? A gente vai ter outras religiões surgindo que eu vou fazer em outros vídeos para vocês, tá certo? Bem, esse também vai ser um período em que a burguesia ela está em ascensão. A burguesia ela quer seu lugar de destaque, certo? Então ela vai, durante muito tempo, começar a ganhar espaço e dividir os privilégios com a nobreza. Tanto é que nas grandes navegações empreendidas por Portugal e Espanha, foi a burguesia quem financiou. Então, a burguesia em ascensão vai ser também um dos motivos para se gerar a reforma protestante. Já que a igreja os excluía dos privilégios, eles vão começar a financiar outras pessoas e ajudar encorpando aquelas novas religiões e assim enfraquecendo a Igreja Católica, que seria uma retaliação à Igreja, certo? Bem, outra questão também que vai acontecer vai ser os empréstimos a juros que a Igreja vai considerar como pecado, certo? Mas isso é pecado quando trata-se principalmente da burguesia. A burguesia não podia enriquecer, porque a igreja sabia que quanto mais a burguesia enriquecesse, seria mais complicado para ela. Sendo que a igreja, ela cometia sim seus abusos, certo? E ainda a igreja condenava a usura, que é o enriquecimento. Ele dizia que a pessoa só pode enriquecer se for por meios lícitos. Só que não era bem isso, né, que a igreja queria, certo? Aí agora a gente vai ver que a igreja ela era muito contraditória no que se referia a alguns preceitos, certo? Ela condenava tudo que viesse da burguesia, mas o que ela fazia era completamente diferente do que ela dizia. Primeiro, vai ter o comércio de bens eclesiásticos, certo? O que seriam bens eclesiásticos? Propriedades que a igreja dizia serem delas, certo? Que no caso era, por exemplo, vender espinhos da coroa de Jesus Cristo, lascas da cruz em que Jesus foi pregado,
palha da manjedoura onde Jesus Cristo, né, nasceu. Ou seja, eram coisas que realmente não eram verdadeiras. Eles pegavam e vendiam para a população como se fosse. E como a população ela não tinha noção, ela acaba cedendo, certo? Vai ter o abuso de autoridade para conseguir privilégios. Eles vão se aproveitar disso também aí para que outras pessoas possam ascender socialmente, certo? Vai ter o desrespeito ao celibato, que é o padre se manter casto. Tanto é que os padres tinham muitas relações sexuais. Eles apenas se aproveitavam da posição que ninguém iria contestar, já que ele era um homem de Deus. Também vai ter a venda de cargos eclesiásticos, que aí, no caso, você vender para alguém ser bispo, ser padre, ser um cardeal, ou seja, pagou, levou. E ainda mais a venda de indulgências, né, que são penitências. Uma pessoa que acha que pecou, ela vai, se confessa, aí o padre vai e diz, você vai ter que pagar tanto para que seu pecado, né, seja absolvido, certo? E foi vendo isso aí que Lutero ele vai se revoltar. Então, o principal representante da reforma luterana chama-se Martinho Lutero. Ocorreu na Alemanha, certo? Ele era um padre, certo? Lutero, que vai se revoltar com o que a igreja faz. Ele pregava a teoria agostiniana da predestinação, negando os jejuns e as práticas cometidas pela Igreja Católica, certo? No caso, a predestinação é que a pessoa já nasce predestinada para aquilo, certo? No caso, não é o homem quem determina, e sim Deus no nascimento daquele homem. Aquele homem já nasce predestinado para ser bom, para ser ruim, para ser rico, para ser pobre, certo? E em 1517, ele vai revoltar-se contra a venda de indulgências. Quando ele vê aquele monte de dinheiro que a igreja está arrecadando com as pessoas, usando a boa vontade das pessoas, ele vai se revoltar de tal maneira que ele vai escrever aí as 95 teses, certo? E nisso aí, em 1520, quando ele revolta-se contra a venda das indulgências, ele vai ser excomungado da Igreja Católica. Ele vai ser excomungado, né, pelo Papa Leão X, que diz: ou ele desiste e volta atrás, ou ele vai ter que pagar por aquilo que ele está cometendo, certo? Então Lutero ele vai ser bastante revoltado com isso aí, porque ele diz: as pessoas são livres. Deus, se ele é tão bom, ele não pode ser aquele homem que só peca e só vê o dinheiro acima de qualquer coisa, certo? Então aí vai ser um dos grandes, né, revoltas de Martinho Lutero. Então veja só, qual era a doutrina que Lutero pagava? Primeira delas, o princípio da salvação pela fé. Só a fé pode salvar o homem. Se você não tem fé, não adianta. Deus exige fé. 2. Livre leitura da Bíblia. Você lê e você interpreta da maneira que acha correto. Antigamente, certo? As Bíblias elas eram escritas à mão, reproduzidas à mão. Então, assim, quem lê interpreta da maneira que acha mais correta e repassa, já que cada pessoa tem uma leitura e uma interpretação diferente. Então ele diz que cada um deve ler a Bíblia e tirar suas próprias conclusões. 3. Extinção do clero regular, do celibato e das imagens religiosas. Ou seja, a questão do celibato, você não precisa se manter casto nem puro para ser padre. O clero regular seria, no caso, ascensão ao cargo e adoração a imagens religiosas. Aquela imagem é só um pedaço, um objeto. O santo não está naquela imagem ali. Não vai ser aquela imagem que vai lhe conceder uma graça ou não, certo? 3, né? 4.
existência de apenas 2 sacramentos, batismo e a Eucaristia. São os únicos que Deus aí acha necessário que se você tenha, que seja o batismo e a Eucaristia, que é o encontro com Deus, certo? Já foram 4. Quinto, utilização do alemão ao invés dos latins nos cultos na Alemanha. Já que o idioma lá era alemão, todas as pessoas falavam dialeto alemão, não tinha para que as missas, né, ou os cultos serem em latim, porque as pessoas não iriam compreender, certo? Então, esses aí já foram 5. Agora o 6º, certo? O pão e o vinho representando o corpo de Cristo, certo? Aí isso é interessante, pessoal, porque vejam só, quando ele fala que a questão do pão e vinho representando o corpo de Cristo, porque a Igreja Católica ela dizia o seguinte, que na hora da Eucaristia, o pão e o vinho estavam se transformando no corpo e no sangue de Cristo, certo? Então ele diz que não, o vinho e o pão, eles apenas representam simbolicamente o corpo e o sangue de Cristo. E agora, 7º e último, certo? É a separação do poder espiritual. Ou seja, desligar o poder espiritual da questão material, já que ela vai ser a única que realmente vai ser boa para o homem, certo? Então, Lutero, ele prega muito essas questões aí. Tanto é que vão ter revoltas aí, como a revolta dos anabatistas, que vão defender, né, o batismo de adultos em vez de pessoas recém-nascidas, né, que é a maneira da pessoa escolher o seu próprio padrinho e madrinha. Porque quando você está sendo batizado recém-nascido, você não tem essa opção de escolher, certo? Vai ter ainda as guerras camponesas, que vai possibilitar romper com as amarras da estrutura feudal, né? Vão confiscar terras, inclusive da nobreza. Vai ser uma revolta da população com o que está ocorrendo. Ela está desgostosa, ela quer mudar. E Lutero ele vai condenar violentamente essas revoltas. Ele diz que não é assim que a coisa deve se formar. Deve tudo ir com calma, certo? Bem, pessoal, o nosso vídeo vai ficando por aqui. E logo teremos outro vídeo aí falando sobre Calvino e sobre Henrique VIII, tá certo? Vou ficando por aqui e um grande abraço para você. Até mais.